Por que acreditamos no milênio literal e futuro? Em primeiro lugar, porque é ensinado na Bíblia. O amilenista irá contrariar isto dizendo que isto só é ensinado numa passagem, Apocalipse 20, e que, estando num livro que é tão simbólico, não significa um período de 1000 anos literais. Agora, é verdade que Apocalipse 20 é o único lugar onde a sua duração é dada, mas é afirmado que é de 1000 anos, nada menos que 6 vezes nessa passagem, uma vez em cada um dos versículos 2 a 7. E quantas vezes a Bíblia precisa afirmar algo para que possamos considerá-lo verdade? Certamente uma vez deve ser suficiente. Além disso, Apocalipse 20 não é o único lugar na Bíblia onde lemos sobre um reinado literal de Deus na Terra. Na verdade, grande parte do Antigo Testamento é dedicada a isso. As referências são tão extensas que seria impossível apresentar todas aqui, e percorrer todas elas. Mas uma leitura de passagens como Salmo 72, Isaías capítulos 2, 11, 35 e 65, Ezequiel capítulos 20, 34, 36 e 47, e Amós 9, nos revela um futuro glorioso para Israel quando ele for reunido e purificado. Haverá bênção universal com libertação da opressão. Haverá retidão e justiça, paz e segurança. As terras improdutivas tornar-se-ão férteis e haverá colheitas abundantes e frequentes. O mar morto estará repleto de vida e os animais selvagens serão domesticados, sem perigo para os seres humanos. A terra ficará cheia do conhecimento do Senhor. Estas, e muitas outras profecias semelhantes, são declaradas claramente no Antigo Testamento, sem qualquer sugestão de que não devam ser interpretadas literalmente. Certamente, a nação a qual foram dadas as entendeu como sendo literais. E nós também. Eles estão na palavra de Deus, e portanto, acreditamos nelas tal como estão. Contra isto, o amilenista dirá, se eles devem ser interpretados literalmente, por que não são repetidos no Novo Testamento? Ao que respondemos com 3 pontos. Em primeiro lugar, referem-se principalmente à nação de Israel e como as bênçãos fluirão de Israel para as nações. Portanto, não deveríamos ficar surpresos que os detalhes sejam dados no Antigo Testamento, e não no Novo Testamento. Em segundo lugar, quando Deus já tinha dado estas promessas, não havia necessidade de listá-las todas novamente. Em terceiro lugar, o Novo Testamento, como o seu nome indica, preocupa-se com a nova revelação de Deus, na pessoa do seu Filho, e como consequência disto, a ênfase nas epístolas do Novo Testamento está na verdade da Igreja. O ensino do Antigo Testamento não se torna inválido simplesmente porque não é totalmente repetido no Novo Testamento. A questão mais pertinente é esta: o Novo Testamento nega as promessas de futuras bênçãos terrenas dadas no Antigo Testamento a Israel nacionalmente? A resposta para isso é negativa. Veja, por exemplo, Atos 1 versos 6 e 7. O Senhor Jesus está prestes a retornar ao céu, e os discípulos lhe perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo novamente o reino a Israel? Israel, como nação, não muito mais de um mês antes disso, o rejeitou. Se Israel estivesse acabado como nação, se não houvesse esperança de um futuro reino terreno, então este seria o momento ideal para o Senhor revelar aos discípulos que eles estavam errados. Mas ele não o fez. Pelo contrário, ele lhes diz que não cabe a eles conhecer os tempos e as estações, quando sucederão estas coisas. Não era uma questão de saber se isso aconteceria, mas de quando aconteceria. Assim, não muito depois da ascensão do Senhor, em Atos 3 versos 19 a 26, Pedro é capaz de dizer ao seu público judeu, numa mensagem cheia de alusões ao Antigo Testamento, que, no retorno do Senhor, e somente então, todas as profecias do Antigo Testamento seriam cumpridas em relação aos tempos da restituição de todas as coisas. Verso 21. Mais tarde, Atos 15 versos 13 a 17, Tiago afirma que a profecia de Amós 9 versos 11 e 12, que Deus reconstruirá o tabernáculo de Davi, e será depois da era atual. Verso 16, quando ele tomar dentre as nações, um povo para o seu nome. Verso 14. Tudo isso está bem ilustrado na parábola das minas, Lucas 19 versos 11 a 27.
O certo homem, verso 12, é sem dúvida o Senhor Jesus, que foi para um país distante para receber para si um reino e que voltará. É igualmente certo que os cidadãos que o rejeitam representam a nação de Israel, verso 14. O Senhor foi rejeitado pela nação, ele foi embora e retornará na glória do reino. O homem da parábola retorna ao mesmo lugar e às mesmas pessoas, e como recompensa, receberá autoridade sobre as cidades daquele reino. Da mesma forma, o Senhor retornará ao mesmo lugar onde foi rejeitado, à mesma nação que o rejeitou, e aqueles que foram fiéis serão recompensados naquele reino na terra. Assim, longe de anular ou espiritualizar as promessas do Antigo Testamento de um futuro reino terreno, pois o Novo Testamento faz o oposto, ele confirma. As promessas estão aí e nós acreditamos nelas. Mas o amilenista diz, não é assim. Estas promessas de bênçãos não serão cumpridas no futuro, literalmente, mas estão sendo cumpridas no presente, espiritualmente, nas bênçãos desfrutadas pela Igreja. No vídeo seguinte, consideraremos as condições atuais e veremos se tal afirmação merece exame minucioso.